Durante a era das descobertas e o período das grandes explorações marítimas, nos séculos XV e XVI, a República de Veneza e Portugal tinham relações comerciais e diplomáticas, mas essas relações não foram tão intensas quanto as que Portugal manteve com outras potências marítimas da época, como a Espanha e mais tarde Holanda e Inglaterra. É isso mesmo, esse vídeo aqui se trata como eram as relações da República de Veneza com Portugal nesse momento aqui, porque querendo ou não, acabavam sendo rivais comerciais, mas a gente vê nesse vídeo detalhadamente como é que era isso, se existia uma grande rivalidade ou não. Eu já aproveito para agradecer aqui, que foi o Alcides Araújo Júnior que deixou essa nossa pauta para esse vídeo. Eu sempre falo para vocês, pessoal, deixa aí nos comentários, porque a partir dos comentários de vocês, muitas vezes eu consigo fazer vídeos que talvez eu nem pensaria em fazer. Esse é um vídeo que, querendo ou não, talvez alguma hora eu iria fazer, mas não estava na minha lista. E é muito interessante, né, a gente saber como é que funcionava essa relação com um país e com outro, principalmente Portugal, né? A República de Veneza e Portugal, que são dois locais, digamos, constituidores assim do Brasil em maior número, óbvio, porque os imigrantes que vieram lá da Itália, pelo que a gente sabe, a maior parte desses imigrantes eram vênetos. E a gente não precisa nem mencionar que o Brasil, né, antes de tudo, foi colonizado pelos portugueses. Então acho que isso é de interesse praticamente de todos. Vamos lá, então antes disso eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro do que é postado aqui todos os dias, pessoal. Se você está se inscrevendo agora, por favor, retorna para assistir pelo menos uma vez por semana um vídeo que sai aqui. Algum vídeo vai servir para você, você vai ter interesse. Mas não esquece, deixa aí anotado para você, retorna no canal, é por isso que tem que ativar o sino das notificações. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. E ó, vamos começar o vídeo. Olha o que eu tenho aqui. A República de Veneza, localizada no norte da Itália, era uma potência comercial e marítima no Mediterrâneo, mas as suas atividades se concentravam principalmente nessa região. Então, isso quer dizer que enquanto Portugal estava focado nas explorações oceânicas, no estabelecimento de rotas comerciais para o Ocidente, para o Oriente, desculpa, a República de Veneza mantinha suas rotas comerciais tradicionais no Mediterrâneo e no Adriático. Então, parece que não havia tanto conflito assim. Houve alguns contatos entre a República de Veneza e Portugal, sim, mas não houve uma cooperação estreita ou uma divisão marítima significativa entre eles. Portugal estava mais envolvido com o estabelecimento de rotas marítimas para a África, Ásia e América, enquanto a República de Veneza estava mais interessada em sua rota comercial no Mediterrâneo e com o Império Otomano. Então vocês já conseguem analisar que existia uma certa divisão ali, um cuidava de um canto, o outro cuidava do outro canto, né? No entanto, é importante mencionar que houve sim influências culturais e aí trocas comerciais mútuas. Os portugueses trouxeram especiarias exóticas e produtos do Oriente que eventualmente chegam, né, à Europa e também tiveram impacto nas atividades comerciais da República de Veneza. Isso é inegável. Além disso, a República de Veneza tinha uma reputação de ser um centro de troca de informações e conhecimentos. Então, alguns conhecimentos geográficos e náuticos foram compartilhados entre as duas nações na época, entre a República de Veneza e Portugal. Isso acontecia bastante, já que, né, enfim, não existia essa competitividade tão acirrada, porque eram rotas diferentes. Existiam alguns produtos que eram similares e que por si só acabavam canibalizando um ao outro, mas isso nunca proibiu que eles trocassem informações. Em resumo, enquanto houve algumas interações e influências mútuas entre a República de Veneza e Portugal, as relações entre eles não foram marcantes na divisão marítima durante a Era das Descobertas. Portugal concentrou-se principalmente em suas explorações oceânicas e na expansão de rotas comerciais para o Oriente, enquanto a República de Veneza continuou suas atividades comerciais tradicionais no Mediterrâneo.
Outra coisa aqui que eu adicionei, né? Quais foram as relações comerciais que os vênetos mantiveram com os portugueses? Isso aqui também é interessante que a gente saiba. Embora a República de Veneza não estivesse diretamente envolvida nas grandes explorações marítimas lideradas por Portugal, ela ainda estava interessada nas especiarias e produtos luxuosos que os portugueses traziam do Oriente. A capital dos vênetos, né, a capital Veneza, era um importante centro comercial e os produtos orientais trazidos por Portugal podiam ser adquiridos ali para serem distribuídos por outras partes da Europa. Então, a República de Veneza, um dos principais centros comerciais da época, onde mercadores de várias partes do mundo se encontravam para trocar mercadorias e informações, inclusive portugueses. Muitos portugueses que vinham aqui pegavam as coisas e levavam para lá para trocar lá, né? Isso inclui informações sobre as rotas marítimas exploradas por Portugal, bem como as notícias sobre as descobertas e as conquistas portuguesas. A República de Veneza também tinha uma presença financeira global. Muitos vênetos investiram em empreendimentos comerciais e expedições financiadas por Portugal e vice-versa. A República tinha um sistema bancário avançado para aquela época. A localização geográfica da República de Veneza lhe dava acesso ao Mar Adriático e ao Mar Mediterrâneo, enquanto Portugal se concentrava nas rotas marítimas para o Atlântico. A República de Veneza ainda tinha interesse no comércio regional e internacional que passava pelo Mediterrâneo, o que incluiu algum nível de comércio também com Portugal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tem mais alguma curiosidade aí que envolve a República de Veneza, Portugal ou, sei lá, algum outro país, me deixa aqui nos comentários que a gente vai estudar, vai a fundo e vai falar um pouquinho sobre isso também. Mais uma vez, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se não tem nada para comentar, deixa o emoji, né? O leão do Vêneto. Vi ringrazio una mucha e strocon, ciao ciao.